O jogo mais importante da temporada até aqui, na 26ª rodada do Brasileirão, a 2 pontos de distância para o Bahia, o Goiás tem essa missão de voltar a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro, algo que não acontece há 5 partidas, voltar a marcar gols no estádio da Serrinha, parar com aquela história de 0 a 0, para que, beleza, um empate você está assim pontuando, mas que nesses jogos diretos, dentro do estádio Ali Pinheiro, o Goiás precisa se impor, fazer os 3 pontos nos duelos diretos, né? E o primeiro deles diante o Bahia. Quero trazer os detalhes em relação às prováveis escalações. Sem o Alano, será que o Armando Evangelista vai colocar o Palácios por ali? Ou o Vinícius? Como que vem o Bahia com um retorno importante no meio de campo e outros desfalques na defesa? Como que o Goiás pode jogar e entrar mais no sistema defensivo do adversário e sofrer menos também atrás, garantir o resultado, nem que seja por 1 a 0, já vai estar de ótimo tamanho. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás News. Também se inscreve no nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição. Lá são trechos mais curtos, 3, 4, 5 minutos, direto ao assunto, conto com a sua colaboração também. Para você que não sabe aonde assistir essa partida, no estádio da Serrinha, convido a conhecer a GIM TV. Você tem todos os jogos do Campeonato Brasileiro na tela do seu celular por apenas R$20, todos os canais do Premier, Sport TV, ESPN, Fox Sports e muito mais no aplicativo da GIM TV com ótima qualidade, tanto de imagem quanto também de som. Para você que mora fora do país também, funciona perfeitamente. Quando eu estava no Chile, na Argentina, no Uruguai, carregava muito bem. Tem uma opção do notebook também para você baixar o aplicativo. Esse plano a partir de R$29 mensais e esse plano no celular por apenas R$20. E uma mega promoção, você vindo aqui pelo nosso canal, assinando o plano trimestral, você ganha o 4º mês gratuito, ou seja, assinou 3 meses, leva mais um de graça. Vou deixar mais detalhes da GIM TV no WhatsApp, é só chamar lá e falar que veio aqui pelo canal, na descrição do nosso vídeo e no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre essa rodada decisiva na Série A do Campeonato Brasileiro, Goiás e Bahia no estádio da Serrinha, às 4 horas da tarde nesse sabadão. Vou trazer o pós-jogo aqui pra gente, possivelmente vou estar na Serrinha ali por volta de até umas 7 horas, 7h30 no máximo estourando, vai depender muito da internet. Eu já levanto, já subo esse vídeo aqui pra gente do pós-jogo no YouTube, combinado? Eu torço para que seja uma vitória, os 3 pontos serão de extrema importância para o Goiás. Na tabela de classificação, pelo menos sempre naquele limite, né? O Goiás entra dentro do Z4, faz um pontinho e sai para fora. 27 pontos, o primeiro, o 17º é o Vasco com 26 e o Bahia vem logo atrás com 25. O Goiás que não está conseguindo ganhar em casa, né, nesse Campeonato Brasileiro. Em 12 partidas o Goiás empatou 6, venceu 3 e perdeu 3. Para quem começou o Campeonato Brasileiro tão mal, perder em casa para o Cuiabá e para o Coritiba, você olhando essas 3 derrotas e a outra foi para o Palmeiras, fala, pô, o Goiás perdeu pouco jogando sob os seus domínios. A questão é que empatou demais. E apesar de ser empates contra clubes difíceis, né, no caso, empate, vamos lá, né, contra Atlético Mineiro, contra o Fluminense, contra o Flamengo, não são resultados ruins, mas você deixa de vencer empates contra o Internacional e na Série A do Campeonato Brasileiro não adianta, você precisa fazer coisas difíceis para pelo menos permanecer na Série A. Se o Goiás tivesse um time minimamente aceitável, um planejamento de longo prazo, não seria impossível a gente chegar em 45 pontos. Agora fazendo tudo nas costas, esse remendo todo na metade da temporada, todo mundo sabia que ia ser esse sufoco danado e para você ganhar de um Corinthians em casa já fica difícil. Então é só você pegar, por exemplo, o Fortaleza, né? O Fortaleza está aí a 2 vitórias de conquistar a sua manutenção na Série A inicialmente nesse primeiro objetivo para o ano que vem. Então Goiás com um elenco mais limitado, a gente sabe de todas as dificuldades, precisa ser forte sob os seus domínios, como foi no Campeonato Brasileiro do ano passado. A diferença é que no ano passado o Goiás tinha o Pedro Raul. Para esse jogo contra o Bahia, o Verdão que pode tentar uma estratégia diferente, sem poder contar com o Alano, né, que está suspenso, levou o 3º cartão amarelo diante do Botafogo. Tanto o Alano quanto o Maguinho e o Morelli, né, esses 2 últimos titulares absolutos, vejo que farão muita falta, tanto na lateral direita quanto também
no meio de campo. Talvez aquela postura semelhante do jogo contra o Botafogo na primeira etapa, marcando lá em cima, conseguindo sair muito bem com toque de bola pelo meio de campo e deixando seus jogadores um pouco mais soltos. Você pode observar que o Goiás no jogo contra o Botafogo, ele deixava um pouco mais de espaço até meados de 25, 30 minutos do primeiro tempo. O Goiás ele que deixava os seus atacantes jogarem. Tanto o Anderson Oliveira pelo lado direito, o Alano também na esquerda, o João Magno de centroavante e o Guilherme Marques também na meiuca, né? Depois o tempo foi passando, o Goiás abriu o placar, foi recuando, depois logo de novo, né, os dois laterais, os dois atacantes, os dois alas, né, já marcando os laterais, quase como um quarto, um quinto zagueiro. Então, acho que essa postura ofensiva nos minutos iniciais do jogo, no estádio da Serrinha, aproveitar esse clima quente, né, apesar que em Salvador também possivelmente está bem quente nesses últimos dias, enfim, tentar as suas artimanhas nesse sábado e começar o jogo para cima. Eu gosto da ideia de iniciar com Palácios fazendo essa função ali na meia direita, deixa o Anderson Oliveira para os contra-ataques. É um jogador que já demonstrou sim ter uma ótima velocidade. A questão dos atacantes do Goiás, eles são muito comprometidos, se entregam no jogo, tentam, marcam demais, correm demais, mas não tem qualidade para finalizar no gol. Quem tem essa qualidade é o Guilherme Marques, deixando ele um pouquinho mais solto, a presença de outros jogadores também para mudar um pouco essa característica do jogo do Goiás nas últimas rodadas. Talvez o Palácios na meia direita, o Vinícius também, eu tô com uma boa expectativa sobre o Vinícius nesta rodada diante do Bahia. Enfim, tentar fazer algo diferente. Vai precisar voltar para marcar também, porque esse time do Bahia é muito qualificado, tem um cara inteligente, que é o Rogério Ceni no banco de reservas, mas não tem como o Goiás negociar. É óbvio, o empate com o Goiás marcando o gol no último minuto, no pós-jogo a gente vai falar que foi um resultado buscado, mas que nesse pré-jogo, beleza, o Bahia tem um time melhor do que o Goiás, mas se for olhar desse jeito, a gente não vai fazer nem 10 pontos no Campeonato Brasileiro. Tem que jogar sério, tem que jogar atento do começo ao final e buscar esses 3 pontos jogando em casa. Uma provável escalação do Goiás, sem contar com Maguinho, Morelli e o Alano, acredito que entrarão Bruno Santos, Rafael Guzzo, Vinícius ou Palácios. Lá no comando de ataque, existe a possibilidade do Sander ficar no banco de reservas. Eu acho que ele vai começar no banco, tá? Mas se aparecer como titular, também não seria nenhum absurdo. Os outros jogadores do departamento médico, talvez um Gabriel Novaes, talvez um Pedrinho, enfim, dos atacantes eu não tenho muita expectativa deles entrarem nesse jogo. Provável escalação do Goiás: Tadeu no gol, Maguinho na lateral direita, Lucas Alter, Bruno Melo e o Hugo ou Sander na lateral esquerda, William Oliveira, Rafael Guzzo, Guilherme Marques no meio de campo, lá no ataque com o João Magno, Anderson Oliveira e o Palácios ou Vinícius. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito dessa escalação e quais mudanças faria, né, visando esse duelo direto, decisivo no estádio Alepim. Para você apostar nesse jogo contra o Bahia, convido a conhecer a Sudoeste.bet, que te dá 100% de bônus no valor do seu depósito e também R$10 de bônus de graça. Só fazer o cadastro e já tem essa quantia para você se divertir. Por exemplo, uma vitória do Goiás dentro de casa, pagando 2,35 a cada real apostado, um empate a 3,16. Teremos Vasco da Gama e São Paulo, com um empate a 3,26 no Rio de Janeiro. É bom o Goiás torcer para o Vasco não ganhar esse jogo em casa. Uma vitória do São Paulo fora, 2,86, além de Corinthians e Flamengo. Bom secar o Corinthians também nessa rodada, com o empate pagando a 3,16. Essas e todas as outras cotações no futebol brasileiro, nos jogos do futebol internacional, você encontra lá na Sudoeste.bet. Vou deixar mais detalhes aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado. Falando um pouco mais sobre o adversário, o Goiás, que não vem fazendo uma grande campanha dentro de casa, apenas 3 vitórias, é o 17º nesse quesito no Brasileirão. O Bahia, como visitante, está na 15ª colocação, pior um pouco do que o Goiás, né, que aparece ali geralmente em 11º, na 12ª colocação. Para esse jogo contra o Goiás, a tendência é que, segundo informações do Globo Esporte, o Cauli retorne ao meio de campo. Jogador importante, chega bem dentro da grande área, marca muitos gols batendo de primeira. Existe a dúvida para o Rogério Ceni, né, quais jogadores irão
que ele irá substituir no meio de campo. Ou o Tassiano, aquele meio atacante ex-Grêmio, Boa Esporte, ou o Iago Felipe, aquele mesmo ex-Goiás. Acho que ele vai na vaga do Iago Felipe. O Canu, zagueiro muito bom também, está suspenso para essa rodada. Uma ótima notícia para o Goiás, né? Ele que foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo na derrota no último final de semana diante do Flamengo no Maracanã. Uma provável escalação do Bahia, com o Marcos Felipe no gol, Gilberto na lateral direita, Gabriel Xavier e Vitor Hugo na zaga, Camilo Cândido na lateral esquerda. Meio de campo com o Rezende, aquele mesmo ex-Goiás, Cauli ou o Iago Felipe e o Tassiano. No ataque, um ataque espetacular com Ademir, Rafael Ratão e também o Everaldo. É um time muito qualificado. Como falei, você comparando as duas equipes, né, o Bahia tem um time muito melhor do que o Goiás. A questão que também é um ano diferente para o Bahia, o primeiro com SAF, mudança de treinador, não engatou em momento algum nessa temporada de 2023. Não adianta só olhar para o nome dos atletas, né, igual o Goiás fez muito no jogo contra o Flamengo, e não ver aquela realidade que está à sua frente. Acho que vai ser um jogo muito semelhante daquele Goiás e Fortaleza no estádio Ali Pinheiro, com o Goiás começando atrás. Eu até entendo essa postura, mas que acredito eu, nos minutos iniciais, 15, 20 minutos, o Goiás tem que tomar conta do jogo, sabe? Ir para cima de fato do Bahia, e depois é natural, você não aguenta aquela pressão alta, como no jogo diante do Botafogo, durante toda a partida. Se possível também, se o Sander começar na lateral esquerda, a questão é que está sem o Maguinho, né? O Bruno Santos para participar do ataque é uma negação, né? Mas o Goiás ele também tem que usar os seus artifícios defensivos, que são, por incrível que pareça, os melhores ofensivos. O Sander nas suas assistências, o Bruno Melo e o Lucas Alter, né, marcando gols também de cabeça em escanteios ou cobrança de faltas. O histórico é muito positivo para o Goiás. O Goiás só perdeu para o Bahia uma vez em Goiânia, né, jogando sob seus domínios. Aquela derrota em 2016 na Série B, meu Deus do céu, né, como o Goiás era ridículo naquela época, 2016, 2017. Acho que, na minha concepção, os piores anos da história do Goiás, e o Bahia que naquela Série B conquistou o acesso. Goiás e Bahia em Goiânia, 20 jogos, 9 vitórias do Goiás, 10 empates, empata muito, e apenas uma vitória do Bahia. Na história, aí mais equilibrado, 37 partidas, 12 vitórias do Goiás, 10 triunfos do Bahia, né? A gente não pode chamar de vitória porque é o maior rival do Bahia, e 15 empates. Então, esses dados do futebol de Goiás, um abraço aí para o Eliezer Paulo. Basicamente, esses números, né? Tomara que seja novamente a favor para o Goiás, é vencer ou vencer. Até porque a rodada, a tendência é que seja ruim. O Vasco nesse jogo contra o São Paulo, não estou muito esperançoso que o São Paulo vai arrancar pontos lá no Rio de Janeiro. Pelo menos o Santos tem uma tarefa difícil contra o Palmeiras, né? Esse jogo na Arena Barueri. E o Internacional ele tem um Grenal, né? Contra o Grêmio, obviamente. O Internacional está na 14ª colocação, tem 29 pontos. O Corinthians também tem 30 e um jogo difícil contra o Flamengo em casa. Mas enfim, o Goiás precisa fazer a sua parte, chegando a 30 pontos, né? Ficaria muito bem, indo para as últimas 12 rodadas do Campeonato Brasileiro, precisando de basicamente mais 4 vitórias. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no canal. Também se inscreva em nosso canal de cortes e confira os links dos dois apoiadores, tanto da Sudoeste.bet quanto também da AGNTV, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!